Bem-vindos, nobres amigos do Whisky Justificado. Hoje vamos falar de uma destilaria que pertence ao grupo Edrington, que é a detentora da Macallan, Highland Park, da marca Famous Grouse, entre outras bebidas também famosas. E vamos falar de um whisky que carrega bastante leveza e qualidade, além das notas sensoriais muito similares a outros whiskies deste grupo. Pois é, acreditem que num teste cego, muitos poderiam confundir alguns aromas como os de um belo Macallan. O rótulo de hoje é um Travelers ou exclusivo de Duty Free, por isso vem numa garrafa de 1 litrão e aumenta bastante o seu custo-benefício. A destilaria é de Speyside e o whisky é o Glenrothes Robur Reserve. Trata-se de uma garrafinha redonda ou bojuda bem característica, é facilmente reconhecida nas prateleiras das lojas, lembrando que essa destilaria Glenrothes sempre foi da Barry Bros e Rouge e era o core malt ou o principal single malt da composição, como eles dizem, a espinha dorsal do blended Scotch Cutty Sark, aquele mesmo com a garrafinha verde, um rótulo amarelo do barquinho, o Cutty Sark. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Sobre a história da destilaria, o grupo Edrington assumiu novamente a destilaria em 2017 e resolveu investir um pouco mais nessa joia, lançando logo alguns rótulos com idade declarada já em 2018. Eles estavam buscando aí uma fatia no mercado de qualidade de single malts, inclusive vendeu a marca que usava bastante estes whiskies para fazer o blended Scotch, vendeu a Cutty Sark para um outro grupo chamado La Martiniquoise, que atualmente é detentora da Glenmorangie e também do blended Scotch chamado Label 5. Então, quem for degustar aí pelos próximos anos os Cutty Sark novos podem até perceber uma mudança, principalmente no perfil sensorial, pois não tem mais a Glenrothes e sim foi substituída a sua composição pelos Glenmorangie. E o grupo Edrington ficou com somente então a marca de blendeds famosa, a Famous Grouse, aquele whisky da galinha como todos conhecem por aqui, mas o nome correto da ave é o Tetraz. E só para critérios de informações, antes este blended chamado Famous Grouse era cheio de Glenturret, que era uma marca Edrington, mas agora é possível também que mude a sua fórmula para ficar cheio de Glenrothes, uma vez que a Glenturret foi vendida para o grupo Lalique. Bom, vamos lá, depois deste papo todo de marcas de blends e single malts com nomes difíceis, vamos a mais nomes complicados. O nome científico do carvalho é Quercus, assim sendo, o carvalho americano ou branco é chamado Quercus alba e o europeu é chamado Quercus robur. A diferença entre o preço deles é bem grande. Relatos aí de quando este rótulo foi lançado em 2008, coisa de 10 a 15 anos atrás, eram que um barril de carvalho europeu ex-oloroso custava 9 vezes mais do que um carvalho americano ex-bourbon. Assim sendo, trata-se de um whisky que desde a época que vem sido produzido e engarrafado, o Glenrothes Quercus robur busca sim uma qualidade nobre com uma excelente influência de carvalho potente europeu que foi sim utilizado na sua maturação. A diferença aqui no preço então você já ouviu. E a diferença sensorial, o que podemos dizer? No rótulo vem descrito como um whisky rico em notas de frutas secas, gentilmente doce e picante. É um rótulo com 40% de teor alcoólico, então com o máximo de diluição, mas nós percebemos aqui que, por incrível que pareça, é um whisky bastante equilibrado e eu não tive aqui a percepção de um whisky ralo, como pejorativamente dizem por aí. Falando da destilaria, a Glenrothes possui alambiques altos e com dilatações no início do pescoço chamado boiling balls, causando aí alto refluxo, e eles prezam por uma destilação bem lenta, fazendo tudo ficar com uma característica mais leve, frutada, rico em ésteres, em álcoois de pontos de ebulição inferiores. Ele não tem aquele aspecto carnudo ou tão sulfuroso,
pois esse refluxo faz com que se quebrem aí os compostos ricos em enxofre que ficam em grande contato com o cobre. Sobre a maturação dele, muitos relatos é de que utilizam barris A-Sherry oloroso, tanto de carvalho americano quanto europeu, e que foram temperados por cerca de 18 meses, e eles garantem que o Robur Reserve, que não tem a sua fórmula completamente revelada, teria aí uma grande proporção, uma maior proporção de First Fill A-Sherry de carvalho europeu e uma pequena porção de A-Sherry de carvalho americano. E você percebe isso aí mesmo na cor dele, que é um pouco mais escuro, mesmo para um whisky sem idade declarada, sem uma maturação muito grande ou maior tempo de envelhecimento, pois um dos pilares da Glenrothes é que eles prezam mesmo por coloração natural, apesar de fazerem aí a filtragem a frio, pois muitos rótulos têm 43% ou 40% são whiskies mais diluídos. Vamos então à degustação do Robur Reserve. O seu aspecto geral é de um whisky bem amadeirado, com ceras ou resinas e caramelos toffee. Justificando a fase nasal, ele se comporta como um whisky bastante marrom, sem notas frutadas vivas, mas com frutas secas, tamarindos, nozes e cascas de castanhas, além de algumas notas enceradas de frutas. E a percepção de suas notas maltosas, temos aí os cereais torrados e mais amargos e até o café. Os caramelos são escuros como o toffee, o chocolate e o marzipan. Tem bastante pimenta e a pimenta do reino e noz moscada um pouquinho mais terrosa são perceptíveis, além de muita madeira e uma forma mais peculiar. O carvalho realmente está aqui presente, o carvalho europeu está bombando um pouco mais, lembrando aquela madeira de compensado rosa, e sim, é uma mesma nota que eu pego nos Macallan 12 anos, tanto triple quanto double cask. Sláinte. A fase bucal, ele tem um corpo médio, não sendo tão leve, mesmo com aquela diluição de 40%. Tem uma boa cremosidade e a correspondência nasobucal é alta, sendo também amadeirado e picante, taninoso e ardente. A persistência é média alta e o retrogosto mais uma vez apimentado e deixa aqui um pouco de resina, principalmente você passando aqui a língua no céu da boca. Indo então para a conclusão, vamos falar a nossa nota que foi de 3,5 de um total de 5 e ressaltamos a intensidade aromática, pois os aromas e sabores estão realmente se mostrando aqui numa intensidade ou num volume bem alto. Até 100 pontos ficaríamos aí com 82 de 100, contemplando realmente a sua qualidade de barris. E a gente conclui mais uma vez, pessoas que não gostam de Macallan ou de Grupo Edrington, fujam deste rótulo, já que eles que amam, que adoram, realmente vão adorar este rótulo aqui, principalmente pelo seu custo-benefício com 1 litrão e mesmo com 40% de teor alcoólico, ele continua levemente picante e resinado de barris nobres. Meus amigos, agradecemos a todos o prestígio com o Whisky Justificado. Vejo vocês nos próximos episódios do podcast. Eu sou o Guga Mark. Um grande abraço a todos. These